Bom dia, amados. Paz seja contigo. Tem muitos lugares aqui, amados. Vocês que estão de pé, por favor, se assentem. A não ser que precisam ficar aí tirando serviço. Vamos arrumar um lugarzinho para a gente sentar. Queria falar um pouco sobre o tema do nosso encontro. Casamento, um campo a semear. Eu não me recordo exatamente a data, eu sei que foi em junho. Quantos anos, Daniel? De casado, já tem 4, mas foi dia 31, 30 de junho. Aniversário de casamento das crianças. 30. Nem eles sabem, ó. Foi 2012, mas 30 de junho, 31 de junho. Junho, 30 de junho. Caso sério. Mas no dia do casamento de Daniel e Yasmin, eu fui convidado para compartilhar a palavra lá no matrimônio deles, né? Dos filhos. E eu vim orando a Deus, falando: Senhor, é uma nova família que está surgindo. E me veio uma inspiração. Porque quando o casamento acontece, quando uma nova família, porque o casamento é a porta da família, né? Da formação da família. Tem gente que quer formar a família sem casar. E tem muita gente que tenta formar a família sem casar. Mas a gente entende pelas escrituras que o casamento é a porta de você entrar e formar a tua família, né? Porque o casamento, você dá alguns passos. Você deixa teu pai e tua mãe. 2 pessoas livres podem fazer isso. Homem e mulher, diz a Bíblia, se unem num pacto, faz um pacto ali. Tem gente até que não sabe disso, eu já vi até pastores corrigindo os nubentes ali na hora da cerimônia. Meu filho, o pacto. Porque às vezes o casal fala um monte de coisa, mas não faz o pacto. O pacto é importante, né? Aquele pacto onde o homem, ele confessa, ou ele declara a vontade dele e também se compromete a ser fiel em toda e qualquer circunstância, né? Como disse Paulo aos Filipenses, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, até que a morte. Então você compromete a tua palavra ali, você coloca a tua palavra ali, e por fim se unem numa vida sexual com 3 propósitos, diz a Bíblia, que tem o sexo. Estou falando segundo a Bíblia, né? A Bíblia diz que o sexo, Deus nos concedeu ele para selar o matrimônio, para aquele pacto não ficar apenas na palavra, mas para ter uma ação, né? Até quem defenda que o sangue da relação sexual consolida, faz parte desse pacto do casamento. E também o sexo é para dar prazer, obviamente, para recriar, para refrigerar o casal, e também, principalmente, para procriar a família, né? Para gerar filhos. Esse é o propósito do sexo. Então, quando alguém casa, está formando uma nova família. E eu pensei, falei, vou falar com o Daniel e com o Yasmin, Yasmin se tornando uma filha, já era uma filha assim, mas quando casa vira filha, né, Sérgio? Genro, nora, os irmãos que têm filhos casados sabem que é assim, né? Você acaba adotando também como filho. E eu falei, vou falar um pouquinho sobre casamento, um campo a semear. Vou falar um pouquinho sobre aquilo que eles devem semear no casamento, arrancar e semear, arrancar e semear. Bem, assim nasceu o tema, e aí depois alguém me perguntou, eu falei, acho que pode ser um bom tema. Mas depois eu fiquei cuidadoso com o quê? Qual é o meu cuidado? Para tentar te explicar isso de uma maneira mais simples. É assim. A palavra de Deus, quando ele diz assim, a palavra de Deus, tem gente que diz assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Nem a Bíblia diz isso sobre ela. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Acho que eu falei isso um dia lá na casa de Zaninha, tomando café lá. A gente estava batendo papo umas 2 semanas, Zaninha. Convidaram para tomar um café, passei lá e estava falando sobre isso. Eu falei, interessante, porque a Bíblia mesmo diz que ela é a inspiração do Senhor. Toda palavra ela é inspirada.
Porque tem gente que defende assim, não pode ser a palavra de Deus, porque até o diabo fala na Bíblia. Eu falei, fala. Mas quando o diabo fala, a gente vai aprender alguma coisa com aquilo que o diabo está falando. Para falar na Escritura, pode ser, tem coisa boa ali, tu vai extrair ensinamento ali. Mas a Bíblia, na verdade, como você estuda ela, ela é um conjunto. Quando você quer entender realmente a Escritura, você tem que entender que ela, o cerne dela, a palavra de Deus você encontra quando você junta a verdade de Deus, todas as verdades, e tem verdades que não estão ditas, estão implícitas nas histórias bíblicas. Do Velho Testamento, você vai estudando com as crianças assim, e vai extraindo aqueles princípios, aquelas verdades estão ali, né? De como Deus vê as coisas. E também tem os mandamentos de Deus. E os mandamentos, curiosamente assim, mandamento você não dá todos para todo mundo. Nem a Bíblia se propõe a isso. Paulo diz assim, aos velhos, cadê os velhinhos? Não precisa levantar a mão não. Aos velhinhos, tu manda isso. Aos jovens, tu orienta assim. Aos casados, assim. As mulheres, tem esse mandamento. Os maridos, têm esse mandamento. Os filhos, têm esse mandamento. Os patrões, os empregados. A Bíblia vai segmentando os mandamentos, porque você se encaixa em algum momento dentro do mandamento. Eu dizia para os irmãos esse dia em Curitiba, eu falei, amados, são 1189 capítulos a Bíblia tem. Não estou falando versículo, não. Eu nem me lembro quantos versículos, são milhares de versículos. Mas se alguém quisesse assim, não, eu vou estudar a Bíblia toda com a igreja, eu vou ensinar a Bíblia toda para a igreja. Bem, se você quiser ensinar em um ano, você teria que ensinar 24 capítulos por semana. E sem faltar uma semana sequer. Você ia ensinar 24 capítulos por semana para a igreja. Alguém vai dizer assim, não dá, é impossível. Tá bom, é impossível, então qual é a proposta? Alguém diria que a proposta mais simples seria ensinar um capítulo por semana. E no Salmo 119, quando chegasse esse capítulo, você ia ter que ficar ali quase que a semana toda estudando ele. Mas isso levaria 24 anos para você fazer. 24 anos depois você... Então quem conhece a Bíblia é gente que se dedicou a ler a Bíblia. Depois que se converteu, vou ler a Bíblia. E começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia com carinho, com cuidado, coisa e tal. Buscando a vontade de Deus para a sua vida. O cara quer a vontade de Deus para a vida dele. Então assim, o primeiro desafio desse encontro é assim, aqui nós temos casais que estão começando a semear. O que eu diria para casais que estão começando a semear, como o caso do Daniel e Yasmin que estavam se casando lá? Um assunto, tem muita coisa para se dizer. Tem muita coisa que se aplica a todos, mas tem coisa que é específico para quem está começando. Tem gente que já tem mais de 10 anos de casado, já está até colhendo alguma coisinha do que começou a plantar. E tem gente aqui com mais de 30 anos de casado. Se Deus quiser, daqui a alguns dias eu completo 35 anos de casado. E garanto que não sou o mais velho aqui na parada. Tem gente aqui com mais de 35 anos de casado. Eu penso. Tem ou não tem? Tem um amigo ali que já levantou. Ih, tem uma galera aí. Ó. Até a Durval tem. Oh, meu Deus. Mostrei uma foto do Durval ontem para os irmãos. Depois a gente projeta aí. Né? Esse negócio de conto de casais é bom que a gente pode fazer essas coisas, né? Lembrar os primórdios, assim. Ficou até vermelho esse dia. Ficou todo vermelho. Olha a cara dele. Vermelho. Ele levou a sério. Então não vou fazer isso contigo, né, Durval? Mas é encontro de casais de vários anos, sei lá, nem sei se era encontro de casais, que, como eu falei, a gente saía com os casais. Não era um evento, a gente pegava os casais, vamos passar um final de semana juntos, vamos estar. Ali foi naquele hotel da Polícia Militar, lá em Marambaia, lá. A gente foi para lá e ficávamos lá, compartilhando, orando, brincando, né? Tendo comunhão, orações, doutrina, palavra. Mas voltando ao assunto, assim, para cada etapa da vida, você tem um momento teu. Tem hora que você está começando a plantar. E tem hora que você está começando a colher. E tem gente que está plantando, tem gente que está colhendo entre nós. Colhendo. Então você vê as etapas da vida, como elas vão mudando, né? Eu falava com meu amigo Sérgio Torres e Roseli ontem. Eu falei, Sérgio,
toda etapa da nossa vida nós aprendemos. Toda etapa. Vida conjugal, um assunto rico a beça. Vida sexual, um assunto rico. Se você estivesse à disposição para estudar, a gente até poderia, sei lá, algumas horas aí, passar uns slides, conversar alguns assuntos sobre isso, sobre esse tema. Que parece não tão importante, mas afeta a vida da pessoa em várias áreas, desde o começo até o fim. Né? Desde quando você namora todo dia e desde quando você fica lá esperando a hora para namorar, qualquer dia desse eu namoro. Eu estava falando para o Sérgio, Sérgio, em qualquer situação você tem aprendizado. Deus ensina, porque o casamento é mais do que o sexo. E eu já vi gente jovem fracassando. Jovem, eu já vi gente lua de mel, garoto, desesperado, me ligando. Franco, o que está vendo? Eu falei, calma que vai funcionar, fica tranquilo. Vamos orar, vamos conversar com Deus, vai dar tudo certo. Aí dá tudo certo. Então você tem tudo, né? Você tem todas as experiências aí, possíveis e imagináveis. E pastoreando você conhece muita coisa também. E vivendo, né? Mas você vê gente que tem experiências tão jovem assim já, com problemas nessa área. E gente mais velha, claro, quanto mais velho, mais fácil ter problema nessa área, né? Não sei por que estão rindo, né, cara? Mas a gente aprende sempre. Porque a gente tem que aprender que a nossa aliança transcende a vida sexual. Transcende. Eu lembro de gente, de um irmão muito querido que passou 1 ano sem vida conjugal, porque a esposa ficou doente, ele não podia tocar na esposa. 1 aninho ali, na benção. Oi, jejum total. E também conheço um caso, que quando eu era novo convertido, ouvi e aprendi, mas eu acho que não aprendi tudo que eu precisava ter aprendido naquele tempo, em que um casal também, recém-casado, sofre um acidente e ela fica impedida de ter vida sexual durante toda a sua vida. E eu estava ouvindo aquele testemunho assim, conversando, num retiro de pastores e líderes, e quem compartilhou foi um irmão, alguns de vocês devem lembrar dele, Benhur da Mata, que conhecia o casal, estava apresentando o caso, e Benhur dizia que o casal nunca se separou, que aquela aliança permaneceu para a vida inteira. Então você vê assim, que tem coisas da vida, né? Aquele filme Compromisso Precioso, quem se lembra do Compromisso Precioso? Quem se lembra desse filme? É um filme da comédia. Aí tá uma galerinha que se lembra, né? Conta a história de um casal que a esposa tem um Alzheimer, muito jovem ainda. E aí começa uma luta dele perseverar com a esposa doente. E é um filme espetacular, Compromisso Precioso. Já assistimos várias vezes, choramos juntos várias vezes, né? Mas é assim, os mandamentos são assim, é para a hora, é para cada pessoa, para cada condição, mandamento. Mas verdade não. As verdades são para todos. Verdades são para todos. Verdade é para criança, para adulto, para adolescente, para casado, para solteiro. Quando a gente proclama uma verdade, você pode proclamar a verdade para o teu filho, pequeno ainda, quando ele começa a ter entendimento, você diz a verdade, é a verdade que serve para ele, é a verdade que serve para o velhinho de 80 anos. Não muda. Então, a palavra de Deus é a junção dessas verdades com os mandamentos dele. Aí daí a gente diz, é a palavra de Deus. Você tem verdades e você tem mandamento. As verdades que são proclamadas é para que a nossa fé seja colocada nessas verdades. A gente crê nas verdades. E os mandamentos é para a gente obedecer a nossa fé. A gente obedece os mandamentos. Então, fé e obediência estão na vida do cristão desde que ele começa a caminhar. Ele precisa crer, confiar de verdade e obedecer. Como é que a gente sabe que um cristão está desenvolvendo? Ele está crendo nas verdades, obedecendo os mandamentos. E todos os cristãos sabem, talvez o não cristão não saiba disso, eu sei porque não nasci cristão, embora fiz catecismo desde criança, só me converti aos
24 anos de idade, mas todo mundo sabe que essa obediência não é na força do braço. Ninguém consegue obedecer porque é bom. A gente obedece pelo poder do Espírito Santo, que só experimenta quem se entrega a Ele, quem coloca a vida nas mãos dEle. Amém? E aí, quando eu comecei a conversar com Daniel e Yasmin, depois eu fiz o esboço de tudo que eu falei, coloquei um dinheirinho da gravata nele e coloquei no bolso dele. Falei, se ele não abrir os bolsos, ele não vai ver o dinheiro. Botei no bolsinho, envelopinho. Falei, se ele nunca olhar esses bolsos, ele nunca vai ver essa grana. Falei, olha, dá uma passada de olho nesses bolsos aí. Eu sei que se fosse hoje, ele ia ver logo os bolsos. Naquela época ele estava meio belezinho ainda. Então eu podia ver, podia não ver, né? Mas é assim, eu falei nessa ocasião sobre um princípio. Eu acho que foi a primeira coisa que eu falei com Samuel, com Daniel e Yasmin, foi sobre um princípio. E que princípio é esse? Eu falei, Daniel, Yasmin, plantem no casamento de vocês o temor do Senhor. Por que temor? Porque assim, na vida, ou a gente teme a Deus, ou a gente teme o homem. Agora, vindo para cá, enquanto esperava todo mundo se aprontar, sentei, meu sogro estava lá vendo uma reportagem de uma mulher que tinha levado um soco na cara, uns 10 socos na cara, estava todo quebrado, e ela não havia denunciado o marido, isso é uma reportagem, porque a preocupação dela era com o que as pessoas iam pensar, dela estar denunciando o marido que bateu nela. Então ela estava muito preocupada com o que as pessoas iam pensar da surra que ela levou. Ela estava toda quebrada. E eu me lembrei de quantas e quantas pessoas já conheci, já encontrei, já vi, de gente que teme mais o que os homens pensam do que aquilo que Deus pensa. Porque Deus pensa. Inclusive, se você quiser saber o que Deus pensa, lê a Bíblia. Mergulha na palavra. Você vai descobrir o que Deus pensa. Porque Deus tem um pensamento dele. E os pensamentos de Deus são altos, são diferentes do nosso. E todo o nosso empenho num encontro como esse é o quê? É descobrir o que Deus pensa. A gente está aqui para estudar, ouvir o que Deus pensa sobre a nossa família. É assim ou não é? Não ouvi nada. É assim ou não é? O pessoal está dormindo, cara? Não é possível. Amém, Sérgio? Pô, pelo menos o Sérgio vai me dar uma moral ali. Dá amém, dá amém de pé. Então, a gente quer saber o que Deus pensa, porque Deus pensa. Deus tem um pensamento e Deus tem uma vontade. Eu evangelizava uma judia. Na verdade, ela dizia que já era cristã, uma judia lá em Belo Horizonte, que estava com um problema conjugal sério. E eu dizia para ela, falei, filha, você precisa, na verdade, fazer a vontade de Deus. Ela falou assim, mas eu não quero a vontade de Deus. Uma judia, né, que se dizia cristã, um cristão, um judeu cristão, dos nossos tempos tem muitos, e dizia assim, eu não quero a vontade de Deus. Eu falei, tá bom. Como é que você faz com aquela oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que está nos céus. Como é que você faz quando diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade? Ela falou assim, eu pulo. Chega essa hora, eu pulo. Eu não falo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, porque eu não quero a vontade de Deus. Vocês estão rindo, mas eu achei muito interessante, porque ela foi sincera. Ela pelo menos disse, eu não quero o que Deus quer. Eu não quero a vontade dele. Não, sabe o que eu acho interessante? Porque assim, aqui nessa plateia, e de repente em casa, quando alguém for assistir esse DVD e tal, é assim, tem gente que não quer a vontade de Deus, mas diz que quer. O discurso é eu quero.
O discurso, quando vai para o discurso, não, estou aqui porque eu quero a vontade de Deus, meu filho. Aqui é mesmo. Quando você começa a dar a vontade de Deus, o que acontece? Vixe, assim não, assim é muito pesado para mim. Mas tu não quer a vontade de Deus? Deus tem um pensamento sobre isso. Deus não pensa como nós pensamos. E aí se estabelece o temor. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor, diz a palavra, que ele se estabelece, ele tem um princípio, ele tem um fundamento, né? E ele norteia a nossa vida profundamente. Eu vou lembrar a vocês por que ele norteia a nossa vida. Vamos lá, vou começar com as mulheres. As mulheres, Provérbios 14, 1 diz assim: a mulher sábia faz o quê? O que a mulher sábia faz? Edifica a sua casa. Mas a insensata, a tola, faz o quê? Ela derruba com as próprias mãos. Falei aqui quarta-feira com os irmãos que Deus não prova o que sabemos. Deus não faz prova do Enem. Deus não prova o que a gente sabe. Deus prova o que a gente é. Porque sábio não é aquele que fala. Sábio é aquele que vive. O sábio falador, ele só é sábio nos nossos dias. Na modernidade e na pós-modernidade. Mas na Bíblia, nos dias de Provérbios, sábio não era o que discursava, sábio era o que vivia. Se você mergulhar no livro de Provérbios, tu vai ver o sábio e o tolo ali com ações. O preguiçoso é um tolo, porque ele cruza de braço. O preguiçoso acha que se ele não fizer nada, também não vai dar nada errado, né? Ele vive a vida tolamente, mas é um estilo de vida. E o diligente, ele é laborioso. Até falei isso lá no dia, eu falei para os irmãos que eu fui confrontar um amigo, e tem um irmão aqui que falou assim: pô, Franco, essa história é tão interessante, você podia entrar mais nesse assunto. Eu fui confrontar um amigo, porque ele negligenciava a casa, a esposa e os filhos. E esse era o tópico. Eu via como ele fugia de sentar com a esposa e com os filhos e pastoreá-los. Como ele fugia disso. Só que ele é um empresário muito ativo. E um empresário que naquele momento já estava ganhando dinheiro. Aí fui lá ter com ele. Conversa vai, conversa vem. E eu esperando a hora de que momento eu vou entrar para falar com ele. Porque o Espírito Santo sempre dá a horinha, né? Deixa, é agora, meu filho. E ele estava inspirado naquele dia, falou: eu queria falar uma coisa com você. Eu falei: já mesa. Queria falar uma coisa com você. Eu falei: fala. Tu pode conhecer alguém que trabalhe como eu. Ó, Franco, tu vai andar por aí, talvez você conheça alguém que trabalhe como eu, mas você nunca vai conhecer um cara que trabalhe mais do que eu. E eu falei: cara, tu sabe que eu estou aqui justamente para dizer para você que você é um preguiçoso? Ele quase que ele saiu da cadeira voando. Que é isso? Eu falei: cara, você é um dos maiores preguiçosos que eu conheço. Porque em geral é assim, irmãos. As pessoas pensam que trabalho se contrapõe à preguiça. Não é verdade. Não é verdade. E agora, recente, conversando com outro empresário lá em Curitiba, eu falei isso com ele. Que é outro cara trabalhador também. Com 4 filhos em casa, trabalhador, aquele cara que chega em casa quase meia-noite, entendeu? E eu falava para ele: filho, trabalho não é o que vence a preguiça. Ele: não, o que é? Agreguei até num livro, estava escrevendo um livro para empresários, e agreguei, falei: olha, o que vence a preguiça é diligência alegre. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa que pega tudo que Deus colocou para ela fazer, tudo, e faz com maior alegria para o Senhor. Porque eu posso, em nome do trabalho, ir para a empresa, ficar lá na empresa até 11h30 da noite, falando de Flamengo e Vasco, qualquer outra coisa também, porque também não trabalho esse tempo todo, porque eu sei. Inclusive eu acompanhei esse empresário por muito tempo. Tinha hora de trabalhar e tinha hora de brincar também, tinha hora de tudo. E aí, o cara está lá, 11h30 ele chega em casa. Ah, meu bem, não foi mole não. Mulher cheia de pepino, principalmente se os garotos estiverem na fase da adolescência, dando todo tipo de problema.
E o cara quer tudo, menos sentar e conversar com a mulher, pastorear o coração dela, e sentar e tratar com os filhos. E a responsabilidade é dele. Quem é responsável pela correção dos filhos? O homem ou a mulher? Dividiu o sinédrio. Vou perguntar de novo. À luz da Bíblia, quem é responsável pela correção dos filhos? O homem ou a mulher? O homem. Ó, tá você, tua mulher e teu filho. Aprontou? Tem homem para fazer, ó, a mulher. Parece até índio. A responsabilidade é tua. É você que pede licença, vai lá, pega o guri, pega a guria e trata com ela. É tua responsabilidade. Quando é que a mulher é responsável? Na ausência do homem. O homem não está, ela é responsável. O que a mamãe deve fazer quando o guri é muito tupetudo, muito valente? O que ela deve fazer quando o papai chega em casa? Sentar e falar, filhão, teu filho hoje não foi mole não. Denunciar ele. E papai como deve fazer? Estou falando tudo à luz da Escritura. Papai deve fazer igual Jesus falou com aquele bando de fariseus hipócritas. Ele falou, olha, se vocês blasfemarem contra o Pai, tem perdão. Se blasfemar contra o Filho, tem perdão. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão nem aqui, nem no próximo mundo. Isso gera temor. Aqui começa o temor. E o pai deve dizer, filho, se você pisar na bola com o papai, tem conversa. Se você pisar na bola com o irmãozinho teu, também tem conversa. Mas se você pisar na bola com a mamãe, não tem conversa. Porque a mãe é como uma figura do Espírito Santo, está continuamente com as crianças. Ela tem a probabilidade maior de ser desrespeitada. É a mãe. E não, sabe que é engraçado, Sérgio? Tem pai que diz assim, comigo eu falo uma vez só, o moleque já, ó. Mas com a mãe essa moleza, essa molenga, essa gelatina, hein? Ele esquece que a autoridade é dele, que está sendo quebrada na vida da mulher. É uma única autoridade, não são duas autoridades. Não é autoridade compartilhada. Bora, eu ri demais esses dias falando sobre autoridade compartilhada. Que tem gente que acredita que o governo da casa é compartilhado. Governo compartilhado. Aí alguém brincou e falou assim, 90% para a mulher, 10% para o homem. Tem homem que quanto mais a mulher mandar para ele é melhor. Ah, toma tudo. Mas são coisas assim da vida, da vontade de Deus, do pensamento de Deus, que gera em nós temor. Diz que a mulher sábia, Provérbios 14:1, ela edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a destrói. Eu falei, o sábio não é o que fala, é o que vive. A mulher sábia de Provérbios, inclusive, não tem discurso, tem vida. O homem é tolo quando adultera, diz a Bíblia. É um tolo. Olhando pela janela, viu os moleques muito sem juízo. Diz o sábio, né? Viu um lá que encontrou uma mulher adúltera lá e se entregou lá. Diz que a mulher adúltera é uma caçadora. Ela vai em busca de uma vítima. Eu, quando era militar lá com os colegas lá e dava aqueles pulos para pegar a mulher, a gente tinha uns quartinhos ali perto do quartel que a gente chamava de matadouro. Era matadouro mesmo, mas o que estava sendo levado para o matadouro não era mulher, era um homem. É um idiota, né, cara? O cara está achando que ele está levando para o matadouro. É ele que está indo para o matadouro. É o que diz a Bíblia. Ele é um tolo. Ele é um idiota pensar que adulterar é uma coisa sábia, maneira, que ele é esperto. Ele é o mais burro de todos. Está escrito. Mesmo que o discurso dele seja um discurso sábio. A Bíblia diz que ele é tolo. Adúltero é um tolo. Quem é sábio na Escritura? Quem vem e mete o pé e foge. E que sai do lado. Esse é o sábio. Então tu vê que não tem discurso. Tem ação, tem vida. E Deus não prova o que a gente sabe. Deus prova o que a gente é. Deus prova. A nossa vida diz se somos sábios ou tolos. Ainda que o nosso discurso seja um discurso muito legal. Por isso que Paulo diz que a nossa vida deve acompanhar o que a gente fala.
Que a palavra que a gente fala deve ser aplicada na nossa vida, senão a gente aprova muito e sai reprovado. Diz comigo, a mulher sábia edifica, a tola destrói. Agora, eu vou pegar um outro texto falando sobre a mulher e ver se você conecta os dois. Provérbios 31:30. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu te pergunto, qual é a relação, você que conhece a Bíblia, qual é a relação de Provérbios 31 com Provérbios 14? O que tem a ver a mulher sábia com a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada? Vai falar? A relação é que não há sabedoria sem temor. A sabedoria, ela se fundamenta no Senhor. Jó 28 diz, disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Aqui, nessa plateia, é bem provável que a gente tenha aqui 3 grupos, ou 3 tipos de casais, sem ser dos primeiros 10 anos, segundo. Tem aquela pessoa que não tem temor nenhum de Deus e nem conhece a Deus. Não conhece. Acha que Deus é uma religião. Inclusive veio para esse retiro pensando assim, vou lá com os evangélicos. É um pessoal evangélico, é religioso. Ele tem uma percepção da relação com Deus, uma religião. Mas aquela religião, evangélico é maneirinho. Maneirinho, tem uma visão. Eu sei porque eu também já fui incrédulo. Como eu falei, não nasci convertido. Eu não só fui incrédulo, eu fui um incrédulo muito antipático, principalmente aos evangélicos, por 2 motivos. Primeiro, porque eu era um filho de mãe solteira, cuja identidade até hoje traz a ausência do nome do meu pai. Eu só tenho minha mãe. Outro dia agora eu vou fazer uma ficha de novo, aí me lembrei, de cara o cara pergunta, o nome do pai? Eu digo, não tem. Agora eu falo rindo, né? Vai para o nome da mãe logo, filho. Mas houve um tempo na minha vida que eu falava com tristeza, com ódio. Porque ter o teu nome do teu pai é uma coisa muito ruim. E eu descobri, com o passar dos anos, que meu pai se tornou evangélico. Então eu queria ver tudo menos evangélico na minha frente. Tinha muitos motivos para não gostar de evangélico. E o segundo motivo eram meus próprios preconceitos. Que preconceito? Eu achava que todo pastor era ladrão. Não conhecia nenhum pastor. Mas para mim era ladrão, pronto. Tu conhece pastor? Não, é ladrão, ponto. Era o discurso do quartel. Nossa galera lá, todo mundo achava. Um dia minha mãe me convenceu a ir para um culto. Eu fui. Vocês devem lembrar da minha mãe, uma galera aí lembra da, né? Convenceu, coitadinho. Bora, vai tá bom, vamos embora. Tomei umas 5 antes de ir, fui. Cheguei lá, sentei, fechei o coração, que nem ouvi o que o cara estava falando. Eita, fala um monte de baboseira agora. Mas tem uma hora que me despertou, a hora da oferta. Veio a sacolinha passando. E eles passavam a sacolinha assim de fileira em fileira, sabe como é que é? Você já deve ter visto, né? Passa aqui, que passa para lá. Aí fica um em cada ponta, assim, igual ping-pong, põe. Quando passou a sacolinha, na frente da minha mãezinha meteu a mão na bolsinha, pegou um dinheirinho e botou lá uma nota, sei lá, de 10, de 20. Botou. Eu vi a nota. Quando entregou para mim, eu tirei a nota dela, assim. Ela botou, eu falei, quem tem põe, quem não tem tira. E fiquei... Aí acordei. Acordei para quê? Para brigar com a minha mãe. E dizer, mãe, só está dando dinheiro para esse safado. Olha só, ela só é uma mulher pobre. Suou para criar filho. Então tinha assim muitos
muitos preconceitos. Além do problema com meu pai, eu tinha muito preconceito. Eu falei, cara... E por achar que todo pastor era ladrão, eu tinha um outro problema com a igreja. Qual era? A igreja era um bando de otário. Porque como é que um homem vai enganar um monte de gente? Um homem enganar um, você entende. Enganar um por muito tempo, mais difícil. Nem eu conseguia, nos meus adultérios com minha mulher, enganá-la por muito tempo. Não dava. Enganar uma pessoa por muito tempo não dá. Enganar um monte de gente por um monte de tempo tem que ser muito idiota. Então eu pensava assim, todo crente é burro. Colou do meu lado, falou que era cristão, eu falei, eita mané. Burro. Porque um cara que está sendo enganado por muitos anos, enganado. Como é que a pessoa sendo enganada por muito... É muito idiota. Muito idiota. Está olhando assim, Valcito, pensava também assim, não, né? Bando de otário. Otário. Não, de verdade, otário. Tinha uns tapumes assim que ficavam na porta dos templos evangélicos. Eu de vez em quando, curioso, queria olhar lá para dentro para ver como é que rolava. O pessoal não deixava ver os cultos. Antigamente não podia ver os cultos. Quem é desse tempo, além da Zaninha? Ô, Zaninha, você me... Desculpa, Zaninha. Zaninha aqui, Mara lá em Curitiba, né? Já virou até meme, Mara virou meme. Eu digo assim, a Mara sabe. Qualquer música a Mara sabe, qualquer coisa a Mara. Posso puxar qualquer coisa do baú que a Mara está lá para me ajudar. Então assim, botava aqueles tapumes. Não, eu estou olhando a cabeça do Kleber, quando eu vim a primeira vez em Miguel Pereira, Kleber já participava também. Kleber tinha história nessa terra aqui. Primeira vez, né? Tinha, né? Tudo arrumadinho. Mas assim, um povo burro, quer ver outra coisa que eu achava? Um povo pobre. Por que pobre? Porque rico. E eu tinha um pensamento sobre a vida. Eu pensava assim, viver é curtir a vida. Meu hino nacional era a canção do Belchior. Corro porque eu tenho pressa de viver. Mas quando você me amar, dá até para cantar aqui. Me abraça, me beija bem devagar. Quer bater tempo de me apaixonar. Tempo para... Era meu slogan. Minha vida tinha que ser corrida. Porque eu tinha que viver tudo intensamente. Até porque eu achava que ia morrer cedo também. Falei, com 30 eu não passo. Dos 30 eu não passo. Eu mesmo dizia. Porque eu via meus amigos indo para o buraco rápido. Falei, cara, dos 30 eu não passo. Dos 30 eu não passo. Então eu tenho que correr tudo agora. Vai tudo agora. Então tinha um... Mas achava o seguinte, que o cara rico não precisava ser bonito. Porque era outra coisa que eu pensava do crente. Eu achava que todo crente era feio. De verdade. Eu pensava assim, como é que uma pessoa bonita vai estar no meio da igreja, cara? O cara tem que curtir a vida. Curtir a vida, e não tem como um crente ser bonito. Então minha referência era muito esquisita, cara. É feio, pobre e burro. Olha a minha ideia, era essa. Feio, pobre e burrinho. Por quê? Bonitinho não vai estar lá. Concorda? Concorda, Sérgio? E se eu tivesse te conhecido naquela época, eu ia ter certeza. Né? Quando eu conheci o Sérgio de terno, gravata, não foi mole não. Gravata rosa, terno quadriculado. Eu ia ter certeza. Eu falei, pô, crente é feio mesmo. Ainda bem que eu já era convertido quando eu conheci o Sérgio. Fui visitar a Modesta, estava ele lá na porta, lá de terno quadriculado, calça listrada e uma gravata rosa. Eu falei, Jesus tem misericórdia. Mas eu estava liberto já. Então eu pensava, é feio, é burro e é pobre. Era esse meu pensamento. E Deus começou... E quando eu digo assim, estou falando para vocês assim, essa pessoa, ela não tem temor de Deus nenhum. Sabe que é nenhum? Nenhum. A vida dessa pessoa é uma vida sem temor e sem nenhuma sabedoria. Nenhuma sabedoria. Inclusive, quando eu era garoto na escola, uma professora de estudos sociais, no segundo grau, ela falou assim, você é um rapaz tão inteligente. Opa! Ela falou assim, mas sem nenhuma sabedoria.
Sabe que eu fui para casa pensando, falei, que qual é dessa mulher? E eu não compreendia, eu levei anos para compreender que inteligência e sabedoria são coisas diferentes. Disse o tolo no seu coração, não a Deus. O tolo é que diz não a Deus. E quantos cientistas super inteligentes dizem não a Deus? Tolo. Totalmente tolo. E o estilo de vida, tolo. Totalmente tolo. E aí Deus começou a quebrantar essa tolice. Deus usou um cara analfabeto para começar a me pregar o evangelho. Um paraibano lá de Campina Grande, que vendia bolsa ali em Bangu, uma feirinha que tinha em Bangu ali. Aquele cara me confrontou mais do que todo mundo, porque ele não sabia ler. E eu dizia para a Denise, eu falei, Denise, como é que Abraão pode me dar aula de Bíblia? O cara não sabe ler. Eu tento ler a Bíblia, não entendo nada, me canso, coloco do lado. O cara não sabe ler, manda eu abrir os versículos, capítulo, leio e ele me explica. Dava cãibra no cérebro, meu irmão. Quando eu chegava em casa eu ficava nervoso. Me dava nervoso de pensar que um cara analfabeto me ensinava. E Deus começou assim, eu vou te mostrar que o mais bobinho vai te dar aula. Gente, foi um negócio, foi uma quebradeira de paradigmas dentro de mim, de visões distorcidas. Quando eu fui para a reunião da igreja a primeira vez, eu fiquei pasmo. Eu vi uma música ali, eu sempre curti música. A gente já tinha um grupo de pagode no quartel, embora não sei se pagode pode ser considerado assim um estilo musical bonito, embora eu curto pagode até hoje, não sei se sabem disso. Mas naquela época a gente cantava aquela boca ascendente que eu beijava. Mas aquela boca ascendente que eu beijava, 9 da noite era uma música. Meia-noite já era aquela boca ascendente que eu beijava. 2 horas da manhã, meu irmão, eu estava bagaço. Qualquer um podia entrar em qualquer tom, sair, desafinar, babar. Oi, nem... Já tinha dente, já tinha tudo, já quebrava, a letra já não era obedecida, o som. Outro dia eu passei de carro, tinha um karaokê e tinha um bêbado cantando no karaokê. Eu lembrei de, falei, Jesus, tu é muito bom comigo. Lembrei, falei, Jesus é bom. Oi, alguém me chamou? Aquela boca sedente, aí cheguei no meio da igreja, uma música linda, gente linda. Porque a Bíblia diz que a alegria do coração faz o quê? Aformoseia o rosto. Eu não sabia, óbvio que eu não sabia disso. Mas eu pensei, a alegria do coração. Quando eu vi aquele pessoal lindo, eu falei, cara, que pessoal bonito. E eu comecei a ver que o meu pessoal era feinho pra caramba, porque pecado, bebida, cigarro, maconha, doideira, tudo muito contrastante. E eu contrastava aquela gente alegre, sem bebida, sem nada, tinha ninguém drogado, bêbado, o pessoal... Aquilo ali foi me quebrando, me moendo, me destroçando todinho. E depois conheci um cara com poder aquisitivo, que eu até admirava esse cara. Eu admirava esse cara lá fora, mas eu não sabia que ele era cristão. Um dia eu vi ele no contexto da igreja e falei, tá aí. Eu sempre achei que esse cara era diferente. Já sei porque ele é diferente, ele é cristão. Ele conhece Jesus. E é assim que eu fui sendo atraído para o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o seguinte, é você considerar, escreve, considerar o que Deus pensa mais importante do que os homens pensam. Para anotar, temor do Senhor é você considerar que aquilo que Deus pensa, a vontade de Deus, o pensamento de Deus são mais importantes do que qualquer coisa que o homem pensa e fala e acha, qualquer coisa. Provérbios, chega a dizer, Provérbios 8,13, diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Ou seja, você odeia o mal. Então, um cara mentiroso, adúltero, drogado, pagodeiro não é pecado, não.
Só não podia botar o pagodeiro na lista. Mas drogado, adulterando, vivendo uma vida toda desgraçada, sem nenhum temor de Deus, nem considerando Deus para nada. Pode dizer assim, eu odeio o mal. Como? Mentira fazia parte da minha vida. Porque como é que o cara sustenta adultério sem mentir? Como é que o cara dá curva em agiota sem mentir? Porque pecado custa caro. Pecado custa caro. Não pensa você que sustentar uma vida de pecado é barato, não é. Você começa a gastar dinheiro, aí você vai parar na mão dos agiotas, a tua vida vai ficar em desordem. Porque você não pensa, você só pensa no dia seguinte. Porque no dia seguinte, quando a tua boca está cheirando a gambá, aquele troço está horrível, aí você pensa que gastou um dinheiro que não deveria ter gastado. Mas, em geral, assim, é uma vida fugindo das pessoas que estão cobrando, que estão te encostando. É uma vida tendo que mentir para a mulher o tempo inteiro. É uma vida desgraçada. E como é que alguém pode dizer, esse cara aborrece o mal? Não, e pior. Eu trabalhava na seção de investigação e justiça da FAB, então, teoricamente, era um negócio assim meio... cara que gosta da verdade. Não tem verdade, amado. O discurso é falar a verdade. Mas a vida é uma vida mentirosa. Então, se o temor do Senhor consiste nisso, aí você diz assim, não, Franco, mas o temor é a base da sabedoria, e só é importante para a mulher, porque a mulher sábia edifica, a tola destrói com as próprias mãos, mas não é assim. Vou ler para o homem, Salmo 128, vamos ler para o homem. Vamos ler o Salmo 128 para o homem. Bem-aventurado é feliz. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Uma das notícias mais gostosas que um homem pode ter é ouvir, claro, não estou falando das coisas espirituais, estou falando das coisas da terra aqui, das bem-aventuranças. É ouvir, por exemplo, assim, tua filha está grávida, tua nora está grávida. Ela, tu vai ver os filhos dos teus filhos. É uma felicidade. É uma bem-aventurança. Essa palavra aqui é para o homem. Vocês concordam comigo ou não? Sim ou não? Isso aqui é uma palavra para o homem. O homem é que... Eu poderia pegar aqui, de repente, uma versão aqui mais simples, para você entender. Como é feliz aquele que teme o Senhor. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho. Você desfrutará o fruto do seu trabalho. Não é aquele cara que quando chega o final do mês, os agiotas já pegaram tudo já levou tudo. Eu sei porque eu já vivi assim. Sei o que estou falando. Entrava na fila do banco, os agiotas lá do quartel, eles tinham prioridade para entrar no banco, só para você entender o esquema, como é que era. Então eles entravam primeiro que todo mundo. Não tinha transferência eletrônica, era cheque mesmo, na mão. Então ele entrava com o cheque da rapaziada toda. Descontava tudo, e você chegava no final do mês, o que sobrava? E quando sobrava? Às vezes era
entrar ali para encontrar uma agiota de novo e pegar mais dinheiro para o próximo mês. Com aquela mentirada toda. Não, esse mês foi acima, né? Com aquela mentirada toda. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera, que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Então tem bênção para o homem e tem bênção para a mulher. Eu falei de um grupo de incrédulos, mas vamos falar dos crentes evangélicos que também não temem o Senhor, porque tem. Porque muita gente muda de religião. Era católico, agora é evangélico. Era um bandista, agora é evangélico. Deixa eu terminar dizendo para você, ó, Jesus não é uma religião. O evangelho não é uma religião. Inclusive a palavra evangelho, só para te explicar direitinho. A palavra evangelho é boa notícia. É isso que significa evangelho. O que evangelho é? Uma boa notícia. Quem deu essa boa notícia primeiro? Quem se lembra? Foram os homens ou as mulheres? Foi quem? Foi quem? As mulheres. Que boa notícia foi que elas deram? Foram na sepultura lá, ver o corpo de Jesus, não encontraram ele mais na sepultura, e encontraram no lugar dele um anjo, né? No primeiro momento o anjo fala, mas depois o próprio Cristo também fala, se revela para elas. Vá lá e conta para a galera, espalha a notícia de que eu estou vivo. Essa é a boa notícia. Jesus Cristo vive. Você diz amém ou não? Por quê? Porque o maior inimigo do homem é a morte. Se Jesus venceu a morte, nós temos esperança. Amém? Porque o maior inimigo do homem é a morte. Ninguém lida bem com a morte. Ninguém lida bem com a morte. Então, ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é você, como a música que a gente cantou ali, render a tua vida totalmente a Jesus Cristo, que morreu, mas ressurgiu dos mortos. Ele vive, está vivo mesmo. A Bíblia diz que o morto não pode ajudar o vivo. Tu pode consultar teus mortos todinho, vai lá, consulta eles. Se fosse bom, não estava morto, estava vivo. A Bíblia diz assim: como pode o morto ajudar um vivo? Não pode, filho, está morto. Cadê a galera toda? Morreu geral, todo mundo morreu. Qualquer líder, qualquer homem inteligente, qualquer pessoa formadora de opinião, você pode visitar o túmulo dessa pessoa. Desses famosos aí, pode visitar o túmulo. O único túmulo que tu vai visitar, não vai encontrar nenhum resto mortal lá, é o de Cristo. Está vazio. Ele vive. Essa é a nossa fé. De que ele vive. E que se ele vive, como diz a canção, posso crer no amanhã. O Evangelho é uma notícia boa de que Jesus Cristo vive. Agora tem uma coisa que gera temor nisso. O que é? Ele vai julgar vivos e mortos. Ele julga. Esse é o princípio do temor, inclusive. Ele julga. Jesus Cristo vive, e segundo o Evangelho de Paulo, Paulo diz isso, ele vai julgar todo mundo. Por quê? Porque muita gente pensa que a vida acaba aqui. Como eu pensava, vive tudo, corro, que eu tenho pressa de viver. A vida vai acabar aqui. Não acaba não, neguinho. Fechou o zoinho aqui, diz a Bíblia, após a morte, segue-se o juízo. Imediatamente tu vai ver alguém
que reina soberanamente, diz que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho e toda língua confessa que Ele é Senhor, Ele é a autoridade máxima da tua vida. Que religião é essa? Não tem religião, não tem papo de religião. Tem uma relação com Deus que criou tudo e que se manifesta através da criação dele. Você olha e vê tanta sabedoria, tanta sabedoria, tanta sabedoria, tanta sabedoria, tu pode dizer, não, foi tudo, veio de uma explosão, foi BUM! Um dia eu parei, indo lá para o sertão, paramos num lugarzinho para comer com a galera assim, lá, meio Pernambuco, já chegando em Pernambuco, Alagoas, Pernambuco, ali, meio interiorzinho mesmo. E o cara que veio servir a gente, aquela comidinha nordestina, ele falou assim, ele começou um papo que eu saquei que ele acreditava na evolução, eu saquei que ele era do Big Bang. E eu falei, eu brinquei com ele assim, saquei, comecei a dar uma cordinha, ele não deu outra, não, é mesmo, a ciência, tudo explodiu. Ele é um sertanejo espertinho pra caramba, informação para todo lado. Eu falei para ele assim, faz o seguinte, vamos tacar fogo na tua cozinha, quando tudo explodir, a gente vai lá e pega os nossos pratinhos prontinhos, vai ter, a cozinha explode, BUM! Aí vai estar lá o pratinho de todo mundo, prontinho, você vai lá só pega. Não, mas isso não acontece não. Eu falei, claro que não, por que tu acha que com o mundo foi assim? Tua cozinha pega fogo, explode, o prato fica pronto? Por que tu acha que com o mundo foi assim? Explodiu tudo, tudo lindo, maravilhoso. Inclusive, deixa eu fazer uma recomendação, assisti esses dias um documentário que está no Netflix chamado Is Genesis History? Uma pergunta, Gênesis é uma história? É Gênesis uma história? Recomendo. Alto nível. Alto nível. Daniel que me mostrou, falou, pai, senta aqui, a gente tirou uma casquinha lá, Laurinha dormiu e a gente viu. Rapidinho. Muito espetacular, falando da criação. Deixa eu fechar esse primeiro momento com vocês assim, porque deu minha hora. Assim, o Evangelho não é religião. É uma boa notícia. Jesus é Deus, Ele morreu, ressuscitou, está vivo, pode ajudar quem está vivo, todos nós. Ele pode entrar em qualquer casamento. Eu achei muito oportuna a palavra do Júnior Paulino. Nenhum casamento é restaurado sem uma vida restaurada. Não resolve. A restauração de um casamento, em qualquer fase da tua vida, só vai acontecer se você render tudo a Jesus e quiser a vontade dele na tua vida. E o dia que você parar de temer a homem, achar que os homens pensam é mais importante do que aquilo que Deus pensa sobre a tua família e sobre a tua casa. Porque o que Deus pensa é infinitamente mais importante. É por isso que a gente muda. É por isso que a gente se arrepende. Que a gente vai descobrindo o que Deus pensa sobre o matrimônio, sobre a família, sobre os filhos. O que Deus pensa. Um outro princípio do temor é a lei da semeadura e da colheita. Por isso que a gente veio para esse ponto aqui. Por isso que eu falei com o Daniel e Yasmin. Porque Gálatas 6,7 diz comigo assim, tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Isso enche a gente de temor. Tu quer ensinar teu filho adolescente a temer a Deus? Quer ensinar? Ensina essa lei para ele. Fala, filho, fala igual o provérbio, o Eclesiastes diz, meu filho, quer fazer, faz. Mas eu quero te falar uma coisa. Tudo que você fizer, um dia tu vai prestar contas a Deus. Esse é um princípio de temor. É quando você, como é que se ensina temor? Ensina as leis para o teu filho, leis que vão tocar ele, para ele pensar a vida. Pensar a vida. Fala, filhão, quer fazer? Faz. Mas saiba uma coisa, a conta chega. Mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. Eu espero te encontrar nos melhores lugares, mas um dia eu posso te encontrar no pior lugar. Se você não considerar que a conta chega. Se você não ouvir teu pai e tua mãe, se você não crer que existe julgamento aqui e lá, que tem aqui e lá. Se você não crer nisso, você vai viver de qualquer jeito. Vai viver tolamente a tua vida. Mas se você acreditar, então diga comigo assim, a lei da semeadura. A lei da semeadura. Você tem que considerar que o que Deus pensa é mais importante do que o que os homens pensam. Outra coisa que você tem que saber é que Deus é justo e santo. 2
Crônicas 19, 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor com vocês. Tomem cuidado. E faz a coisa certa, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, e Ele também não aceita suborno. Deus não é juiz do Supremo. Não há injustiça nele, não há imparcialidade. Outra coisa, tu não vai pagar e sair da parada. Não vai ser assim. Lá é tudo, como dizia minha mãezinha, tudo preto no branco. É o que é. Então Deus não se compra. Você diz amém ou não? E outra coisa que você deve também considerar, tem um salmo aqui que a gente pode terminar com ele. Salmo 34, de 9 a 18. Dá uma olhadinha aí. Versículo 9 diz assim, Sérgio: temei o Senhor, todos os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Não, você começa a considerar então que tem um monte de gente que é religioso e não teme, né? Pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Você crê nisso ou não? Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ele falou, vou ensinar o temor do Senhor para vocês. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem é que ama a vida e quer viver mais aqui? Ele faz essa pergunta. Quem ama a vida e gostaria de viver o suficiente para ver os netinhos, até os bisnetos? Quem gostaria de viver mais? Ele dá uns conselhos. Eu sei que hoje a gente vive num tempo de come assim, exercita. Eu gosto de fazer exercício. Eu gosto de comer bem. Mas eu sei que isso não vai me fazer viver mais. É mentira. Isso não é verdade. Eu não vou viver mais porque eu como bem e faço exercício. Não é verdade. A Bíblia diz que vive mais quem honra seu pai e sua mãe. Vive mais quem teme o Senhor. Ele diz assim, tu quer viver mais? Ele vai dar uns conselhos bem práticos. Quer viver mais? Vamos semear em casa agora isso aí. Vamos preparar para o segundo tempo nosso. Quem quer viver mais aqui? Então, versículo 13, diga comigo. Refreia a língua do mal. Alguém considerou que para viver mais seria melhor não falar besteira? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Então para de semear maluquice, para de falar besteira, para de falar contra a autoridade, para de pecar com a tua boca, para de fofoca, para de maledicência, para de bajulação. A lista do pecado com a boca é grande. Se vocês quiserem, a gente pode voltar à noite e passar pelo menos uns 10 pecados com a língua. Fecha a boca. Fecha a boca. Porque o mal que você planta, você colhe. Inclusive o que você fala, você destrói, um monte de coisa falando. Há poder de vida e morte aonde? Na língua. Fecha o bocão. Quer viver mais? Quem quer viver mais? Fecha o bocão. Engraçado, não é fecha a boca para não comer. Não é dieta, não. É para não falar. É o jejum da língua. É o jejum de falar besteira. É isso que a Bíblia fala. Quer ver quanto câncer vem de amargura, falta de perdão? Porque a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca dele. E tu começa a falar coisa e começa a se convencer daquilo, daqui a pouco está amargo, doente. Daqui a pouco tu morre. 1 Coríntios 11, Paulo falando. Por isso que tem no meio de vocês fracos, doentes e os que morrem. Ali Paulo não está falando de comida nem exercício. Está vendo? Vocês comem mal pra caramba, estão caindo no churrasco, estão fazendo pouco exercício. E aí é o seguinte, por isso que está no meio de vocês gente fraca, tem gente
doentes no meio de vocês, tem até os que já morreram. Não. Ele está falando assim, vocês brigam, vocês dividem, vocês quebram o pau, falam um monte de baboseira, não discernem o corpo. É por isso que está no meio de vocês, fracos, doentes, e alguns já foram. Não tem nenhuma visão do mundo moderno. A visão da palavra, é o que Deus pensa. Não é o que o teu médico pensa. É o que Deus pensa. Meu pai partiu esse ano em maio, ia fazer 94 anos, já faltando 12 dias. Meu pai, de maior reverência aos médicos. Falei, pai, o senhor está com quase 94 anos de vida. Não está na hora de o senhor ensinar os médicos a viverem, não. Quantos médicos desses vão passar dos 50? Não está na hora de o senhor sentar, não tenho nada contra a medicina, nada contra os médicos. Um dia eu estava numa reunião que tinha 10 médicos lá, aqui em Xerém. Nada contra. Eu só estou falando o seguinte, não é Deus, é homem. E o que o médico pensa pode ser muito louvável, embora hoje cada vez mais eles pensam um contra o outro, porque o negócio birimbolou fortemente, está tudo muito tensionado, muito polarizado, então quase que os médicos não falam a mesma língua. E dependendo da área da ciência, aí que diverge mesmo. Mas Deus segue falando a mesma coisa. Jesus falou, passa o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Os homens podem pensar 200 milhões de coisas sobre casamento, família, casamento de homem com homem. Deus não muda. Deus não muda. Deus é quem Ele é. Ponto. Quer temer o Senhor? Pensa, considera o que Ele pensa. Para de pensar o que os professores da faculdade ensinaram. Considera o que Deus pensa. Quando eu digo professores ensinaram, é porque professor não se limita a ensinar matemática, geografia, português. Professor forma opinião. Professor ensina um monte de coisa que ele acredita em sala de aula. Eu digo, esquece essa baboseira toda e foca no que Deus pensa. Cai na palavra, amado. Segue falando aqui, ó. Refreia a língua do mal, os lábios de falarem dolosamente, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Ó, duas coisas, diga comigo. Aparta-te do mal. Não ouvi. Acorda. E qual é a diferença de uma coisa e outra? Apartar do mal e praticar o que é bom. Qual é a diferença? Não é a mesma coisa, não? Não? Não. Não lembra nenhum mandamento apostólico, não, isso aí? O que lembra? Lembra Efésios. O que roubava, o que furtava, não furte mais. Faz o que agora? Trabalhe. O que mentia, não minta mais. O que ele faz agora? Aquele que mentia faz o quê? Fala a verdade. Cada um com o seu próximo. Então, deixa o mal e faz o bem. Quer aprender o temor? Deixa o mal e faz o bem. Deixa o mal. Não é só deixar o mal. Porque um monte de gente já parou com um monte de coisa ruim no seu casamento. Já parou mesmo. Mas não começou a plantar o bem ainda não. Só parou de fazer o mal. Eu já não xingo mais meu marido. Que bom, querida, que você não xinga mais teu marido. Como você o trata hoje? Olha, gente, outro dia eu estava ouvindo uma irmã conversando no retiro nosso lá em Curitiba. Eu falei, cara, são coisas às vezes tão pequenas que demonstram cuidado e amor. Ela está falando sobre comida. E ela está falando com as mulheres assim, seria muito bom que a gente não cozinhasse só aquilo que a gente gosta. Quem descobrisse que o nosso marido gosta e começasse a cozinhar também. Porque tem mulher que é exímia cozinheira, mas só faz o que ela gosta. Detalhes tão pequenos, né, cara? Passa assim, às vezes desapercebido dos homens até. Acho que aquilo ali é o que ela... minha mulher faz um prato, mas às vezes ela faz pensando nela. Ela descobre que ela gosta e derrama o coração dela. Quantas mulheres abrem até mão do seu paladar para abençoar seus maridos? Então eu digo, deixa o mal fazer o bem, é pensar no outro.
é ter uma vida voltada para outra pessoa, para o seu cônjuge. Quantos me entendem? Posso seguir dizendo? Aparta-te do mal, pratica o bem, procura a paz. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor estão aonde? Repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Essa verdade é para qualquer pessoa. É para o incrédulo, é para o religioso, é para o cristão sério. É para o cara que casou outro dia, deve ter alguém aqui, deve ter aqui o cara que casou outro dia, não tem, Sérgio? E tem o amigo ali que levantou a mão que já está casado há muitos anos. Porque quando a gente fala da verdade, não tem segmento. Não é o que é verdade para o Amadinho, não é verdade para o Sérgio. Não, a verdade é para todos nós. É para o Franco, para o Amadinho, para todos nós. Quantos me entendem? Em nome de Jesus? Entendeu mesmo, na boa? Então, quais são os passos práticos? Eu gosto muito de falar de passo prático. Qual é? Você é incrédulo? Você não crê que Deus é Deus e que depois da morte não tem julgamento, não tem nada, está nessa condição? Fala com Deus e fala, Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Porque Deus abençoa o espírito quebrantado. Eu comecei a andar no meio da cantalhada e demorei para me converter. Eu não me converti da noite para o dia. Um dia um pastor fez uma pregação lá, meu pastor, que depois se tornou meu pastor Paulo Velt. Cara, aquela palavra falou comigo, pá! Mas eu não fui à frente. E ele falou, alguém quer entregar a vida a Jesus? Chegou aquela hora de entregar a vida a Jesus. Fiquei na minha ali, nem me mexia. E fui para casa, eu ia à reunião da igreja assim, uma bolsa, a Bíblia e o 3/8. Eles até diziam assim, mas por que tu vai levar a Bíblia e o revólver? Que é isso, mulher? Tu não sabe como é que está na rua. Hein? Um homem cheio de medo, um homem amedrontado. Tinha que andar armado, vigiando tudo que é lugar, cheio de furo também, né? Devendo geral. Mas no caminho, eu me esqueci da vida. E o Espírito Santo falou comigo. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo, naquela época não. O Espírito Santo falou assim, você está com vergonha de mim? O pastor falou lá e você ficou com vergonha de mim. Mas você não tem vergonha de cair drogado. De cachorro lamber a tua cara. Literalmente. Uma vez acordei lá em Engenheiro Pedreira com um cachorro lambendo minha cara. Literalmente. Não tem que dizer, o cachorro vai lamber a tua cara. O cachorro me acordou assim. Um dia eu caí numa vala no Curral das Éguas e as pessoas passavam e diziam, está morto. Então o corpo dentro da vala diz o quê? Está morto. E minha mãe preocupada, um dia, 2 dias, cadê o cara? Sumiu. Alguém falou, teu filho está lá na vala, lá no curral. Eu não sei como eu fiquei ali. Jogado naquela... Porque quando eu caí ali, estava chovendo. Eu vinha com os amigos, uma bagunça, a gente resolveu roubar 2 capas, porque a gente sempre roubava, de noite roubava tudo, né? A gente roubou 2 capas de... Furtou, né? Porque roubo exerce violência para fazer. Furtar é sem violência. A gente furtou 2 capas de bomba de gasolina para cobrir da chuva. E aquele montão de maluco dentro daquelas capas, sem ver para onde estava indo, o que fez? Caiu na vala. Os colegas estavam melhorzinhos, saíram, eu achei que estava confortável, fiquei. Mas sabe o que é pior? O pior
é você no dia seguinte estar com a cara mais deslavada do mundo fazendo a mesma coisa, sem nenhuma vergonha. Sai de piranha no carnaval, beija a boca de todo mundo e não tem vergonha de nada. Não tem nenhuma vergonha. Aí de repente alguém fala do amor de Deus contigo, fala de Jesus contigo, assim, tão vivamente, o Espírito Santo toca tão forte e diz assim, vem. Aí tu fica, não, o que vão pensar de mim? Olha o temor do homem. O que vão pensar de mim? Deixa a gente começar esse encontro assim, abrindo uma oportunidade para você. De repente você veio para cá, convidado por alguém e tal, ouviu aqui a minha história, eu não planejei nada disso. Os irmãos que me conhecem sabem, estou inspirado para contar um pouco da minha vida. De repente você diz, cara, Deus, chegou minha hora. Chegou a tua hora. Não faz que nem eu fiz, não. Não foge, não. A Bíblia diz assim, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça teu coração. Não deixe teu coração ficar duro, não. Não deixe teu coração endurecer, não. Porque a verdade é para qualquer idade. É para qualquer tempo. Amém? Então vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Porque só eu que estou de pé no louvor, a gente fica de pé, na pregação a gente fica de pé. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado, vamos orar. Pai, nós sabemos que nenhum casamento deve existir para agradar homens, Senhor. E nem viver de aparência. Porque muitos, Senhor, com temor dos homens, vivem de aparência. São falsos. São como fotografias do Facebook, Pai. Mentirosas. Pai, tem muita alegria aqui, que é só de fora. Está sorrindo por fora, mas está sangrando por dentro, literalmente. Tem gente aqui assim, Pai. Mas, Pai, hoje nós podemos começar esse encontro de uma forma totalmente diferente, Pai. Já experimentando um compromisso com a Tua soberania. Conectando com aquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo, Teu Filho. Que é a porta para a entrada no Teu reino, Senhor. Ele mesmo disse que era a porta. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Pai, sopra o Teu Espírito Santo, como o Júnior falou hoje cedo aqui, orou, Pai. Convença os homens do pecado. Convença os homens da justiça e convença também que haverá um juízo, Pai. Para todos, Senhor. E que em Jesus nós podemos nos livrar, não porque somos bons, mas porque Ele já pagou o preço, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Sopra o Teu Espírito aqui. A gente cantou uma canção mais cedo, dizendo, Pai Nosso, venha o Teu reino, faça a Tua vontade. Mas deixa eu abrir uma oportunidade aqui, Sérgio. Deixa eu abrir. Tem alguém aqui que está nesse lugar e que não quer perder a oportunidade como eu perdi naquele dia? E você diz, cara, eu quero assumir um compromisso com Jesus. Não sei como é que vai ser, porque essa era a minha grande pergunta. Como vai ser? Como é que uma pessoa com a minha vida vai seguir Jesus? Não sabia como. Tem alguém nessa condição? Tem alguém aqui entre nós que de repente está longe do Senhor, se atrapalhou com a religião e se esfriou e quer um reaquecimento, um fogo de novo queimando no seu coração? Não quer construir sua casa sobre ruínas? Tem alguém aqui assim? Fala o seguinte, erga as tuas mãos onde você está aí. Onde você está? Eu vou pedir alguém para orar por você. Ali, tem um rapaz com a mão levantada ali. Alguém ora com ele? Aqui, ó.
Quem ora por ele, Alex? Levanta a mão assim, onde você está aí, levanta a tua mão. Nós vamos, ali, tem 2 mãos ali levantadas, ali um casal. Ora com eles, queria alguém orando com eles. Levanta para a gente orar. A gente vai orar por você, onde você estiver. Onde você estiver, a gente vai orar por você. E mais alguém que quer, só levantar a mão. Onde você estiver, você levanta a mão e a gente vai orar por você onde você está. É só para orar contigo. A gente só quer saber onde você está para orar por você, para Deus te dar tudo que você precisa. Só fazer um sinal com a mão. Se fizer, a gente vai ver. Vamos cantar essa canção, essa oração. É
o céu descer, deixe o céu descer, deixe o céu descer, deixe o céu descer, deixe o céu descer. Tua vida, destino, Papai, Papai amado, queremos consagrar a Ti, Senhor, todo esse tempo. E esses queridos que ergueram as mãos, Pai, nós pedimos que Tu manifeste a Tua glória para eles, Senhor. Que eles possam Te ver e Te conhecer a cada dia, Senhor, mais e mais. Que a vida deles, Senhor, seja uma vida de conhecimento, de relacionamento contigo, Senhor. Enche o coração deles de temor, mas sobretudo transborda na vida deles o amor. Essa obra só quem pode fazer és Tu, Senhor. Ninguém aqui está habilitado, Pai. Ninguém aqui tem condição de iluminar as trevas do coração humano. Ninguém aqui tem condição de trazer paz à guerra da alma das pessoas, Senhor. Mas, Pai, Tu estás aqui entre nós. E nós te damos graças porque Jesus nos ensinou a te chamar de Pai. Papai, papai, papaizinho. Então, papai, deixa o céu descer, estenda o teu governo do céu à terra, venha o teu reino e faz tudo aquilo que está no teu coração. Faz a tua vontade. Senhor, toma conta das nossas crianças, guarda todas elas, aqui em casa, onde estiverem. Protege, Senhor, livra do mal, livra da enfermidade. Guarda os teus filhos, que nada, nenhuma coisa desvie, Senhor, esse tempo. Que nada atrapalhe mover o teu Espírito Santo. Pai, rogamos a Ti, Senhor, pelas pessoas que estão trabalhando nesse lugar em prol desse encontro. Renova suas forças, Senhor. Dá um refrigério especial para essas pessoas, Senhor. Guarda a sua saúde, guarda seu vigor. Inspira, Senhor, aqueles que estão tratando com as crianças. Inspira aqueles, abençoa aqueles que estão cozinhando, gente, funcionários desse hotel. Nós entregamos todos eles à Tua graça, Pai. E que cada casal aqui participante seja renovado nessa manhã, Senhor. Haja um renovo do Teu Espírito Santo. Que os casais aqui presentes experimentem renovo, esperança, Senhor, na obra que Tu vais fazer, que Tu já começaste a fazer no casamento, na família de cada um deles. No nome de Jesus que oramos, Pai. Amém.